Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri. Sou pastor pela Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Caldas da Rainha, aqui em Portugal. Antes de nós iniciarmos nosso vídeo, é claro, eu preciso fazer aquele apelo costumeiro. Dê o seu joinha se você gostar do vídeo, inscreva-se em nosso canal, acione o sininho para receber os nossos vídeos às segundas, quartas e sexta-feira. E é claro, se possível, compartilhe com seus amizades, com seus círculos de amigos, com os grupos que você participa, para que possamos juntos levar essa palavra, a palavra do Senhor, aos confins da terra. Muito bem, queridos, hoje é segunda-feira. No nosso vídeo de hoje nós queremos falar sobre a dificuldade que há de se vencer o pecado. Sabemos que nós somos criados, nascidos e criados em pecado, segundo a palavra do Senhor. O próprio Davi disse que em pecado me concebeu minha mãe. Sabemos que o pecado tão perto rodeia-nos. O pecado nos assedia, por nós estarmos nessa carne tão fraca. O pecado ele acaba muitas vezes conseguindo o seu intuito. É claro que o inimigo não vai deixar por menos. Ele sempre vai tentar nos vencer através da oferta do pecado. E nós bem sabemos que o pecado, além de nos tirar a projeção de vida eterna, de nos tirar do caminho da vida eterna, antes de tudo, o pecado aborrece ao Senhor nosso Deus. Mas tem como nós resistirmos a isso, nós ficarmos firmes contra isso? Interessante que o Senhor Jesus, quando escreveu as cartas às igrejas, lá no capítulo, a partir do primeiro capítulo de Apocalipse, ele escrevendo as cartas às igrejas, quando chega à igreja de Laodiceia, a última igreja, no finalzinho dessa última carta, nos versos, é o capítulo 3 de Apocalipse, os versos 20, 21 e 22, o Senhor Jesus diz o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, partindo desse princípio de que nós precisamos ouvir, atentar para a palavra de Deus, nós queremos destacar algumas coisas, algumas passagens que vão nos auxiliar. E a primeira que eu gostaria de destacar encontra-se na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versos de número 16, que diz o seguinte: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Trocando em miúdos, o que o Senhor está nos dizendo é o seguinte: precisamos obedecer a palavra de Deus na sua totalidade. Eu já ouvi algumas pessoas, não são poucas, nas minhas conversas, em alguns momentos, a gente falando sobre o Evangelho e a pessoa virar para mim e falar com toda certeza, com toda franqueza e com toda convicção, que nem tudo é palavra de Deus. Que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas alguma coisa aqui é do homem. Só que nós não podemos ver desse jeito. É claro que quem escreveu a Bíblia foram homens que, inspirados por Deus, possuídos totalmente pelo Espírito Santo, estavam em seus afazeres em determinado momento e o Senhor
os domina através do seu espírito e eles passam a escrever essa palavra de Deus, formando essa Bíblia, esses 66 livros, com seus capítulos, com seus ensinamentos. E é claro que aqui dentro da Bíblia tem passagens que nos envergonham. Nós vemos que são coisas que homens e mulheres fizeram que não são coisas agradáveis a Deus, mas mesmo assim elas estão na Bíblia para quê? Para que nós possamos ver que isso não convém a nós. Mas a palavra de Deus, através do Espírito Santo, em Gálatas 5,16, em Timóteo ou em Hebreus, ela nos diz que ela é inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus, tá? E ela é para ensinar e para nos dar repreensão. Então, a primeira coisa que nós vemos, para nós ficarmos firmes contra as ciladas do inimigo, para vencer o pecado e vencer o próprio inimigo, a primeira dica está justamente em obedecer a palavra de Deus. Então, pastor, eu obedeço a palavra de Deus. O que eu faço em seguida agora? Agora, em seguida, após obedecer a palavra de Deus, nós vamos parar de depender de nós mesmos, parar de depender do irmão, da irmã, do vizinho, do patrão, do pastor, do bispo, do padre, do apóstolo, de quem quer que seja, e depender única e exclusivamente do Espírito Santo em nossas vidas. Ah, por quê? Porque nós vivemos nessa época agora, nessa era que nós vivemos na exclusiva era e dispensação do Espírito Santo. Quem atua hoje na humanidade é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que move tudo. É o Espírito Santo que faz tudo. Porque o Espírito Santo, ele é parte da Trindade de Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai teve o seu momento na terra, o Filho teve o seu momento na terra. Hoje é o momento do Espírito Santo atuar na terra. E se eu não ficar na dependência do Espírito Santo, eu não consigo me fortalecer contra esse inimigo tão poderoso que é o pecado, que o inimigo das nossas almas tem usado para nos tirar da presença do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17 nos diz o seguinte: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Queridos, não é o pastor Heraldo que está escrevendo essas palavras e colocando para você nesse vídeo. É a palavra de Deus na sua expressão mais eloquente, na sua expressão mais pura e natural. Então, a segunda dica: dependamos única e exclusivamente do Espírito Santo para vencermos esse inimigo tão terrível, tão feroz, tão astuto, que chama-se diabo. O terceiro que eu diria para você é tão importante quanto os dois primeiros, mas ele se torna, como se diz, ele se torna mais imprescindível. Por quê? Ele trata-se daquele momento em que você entra em intimidade com Deus. E infelizmente, você há de convir comigo que as pessoas nesse mundo odierno, hoje, no mundo de hoje, as pessoas, elas não estão tendo muita intimidade com Deus. Elas buscam intimidade até com pessoas que elas nunca viram através de uma rede social. Eu sei de pessoas que no Brasil têm amizade com pessoas que estão do outro lado do mundo, a ponto de contar-lhes segredos, de contar-lhes coisas íntimas suas, mas não tem essa intimidade com Deus. Então, a terceira coisa que eu diria para você, o terceiro segredo, o terceiro esquema, pode falar como você quiser, encontra-se na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 16, que fala o seguinte:
Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Meu querido, minha querida, eu falei agora há pouco, pessoas que lastimavelmente atam um laço de amizade com pessoas que nunca viram na vida e contam-lhes tudo. Certo rei uma vez abriu as portas do seu palácio e contou para determinado grupo de pessoas coisas íntimas do seu palácio. Mostrou-lhe os seus tesouros, suas armas, e em pouco tempo. É bíblico isso, está na Bíblia, eu não estou contando história com é história com H. Em pouco tempo, o reinado dele foi invadido. E este homem era um homem de Deus. O reinado dele foi invadido e dominado. Por quê? Porque ele mostrou-lhe as suas entranhas, mostrou-lhe as suas intimidades no seu interior. Faça isso com Deus, mostre as suas entranhas para Deus, mostre as suas intimidades para Deus, seja íntimo de Deus e você terá um aliado muito grande na luta contra o pecado e contra Satanás. E o último conselho, que não é menos importante por estar em quarto lugar, mas que é interessante, é importante porque o homem nasceu para viver em sociedade, o homem não nasceu para viver sozinho. Está também na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25. E isso, as pessoas têm feito o inverso atualmente. As pessoas têm afastado-se uma das outras. Muitas pessoas fazem amizade com o vizinho, com um colega de cerca de 10 metros de distância. Com ele vai para o cinema, vai para o circo, para o teatro, para o botequim, vai para a noitada. Mas na hora de ir para a igreja, se unir para poder atrair a presença de Deus e mostrar uma união, não fazem isso. E a Bíblia nos fala o contrário. Olha o que fala em Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunirmos como igreja. Igreja é ajuntamento, assembleia. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas, antes, encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vem se aproximando o grande dia do Senhor. Queridos, a igreja está prestes a deixar essa terra. Jesus está prestes a buscar essa igreja. Nós estamos prestes a largar esse plano e ir para a glória com o Senhor. O que você está esperando? Você não consegue lutar sozinho contra o pecado, contra Satanás. Não consegue, porque ninguém consegue. Ninguém, não existe super-homem nesse mundo, nunca existiu nem no passado. Você pode pegar todos os grandes heróis da Bíblia, Abraão, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, todos eles, nenhum deles conseguiram vencer Satanás por si só. O inimigo das nossas almas só vai ser vencido a hora que nós pararmos para meditar na palavra do Senhor. E esses 4 conselhos que eu te dou. Primeiro, obedeça a palavra de Deus. Segundo, dependa única e exclusivamente do Espírito Santo. Terceiro, ore. Busque a Deus em oração. E quarto, busque a comunhão com os irmãos da sua igreja. Amém? Eu creio nessa palavra. Você pode crer?